Boa tarde, meninos e meninas. Hoje, na nossa aula de História, o que vamos fazer? Vou reexplicar alguns pontos do nosso conteúdo já estudado no mês de março. Vou ler cada questão e explicar os pontos mais importantes para vocês. É o momento de tirar dúvida se não entendeu algum conteúdo. É o momento de tirar dúvida se não entendeu a questão. Se você já respondeu o seu TD e respondeu de caneta, se liga aí nas dicasinhas, ó. Se for uma questão subjetiva, o que significa isso? De escrever, o que é que você vai fazer? Você percebeu que errou? Então, você vai fazer a resposta certa em uma folha de caderno ou numa folha de papel ofício e vai grampear no TD. Não vai usar corretivo no TD, não vai rasurar apagando com borracha e nem tampouco vai pegar a caneta e fazer assim, ó, na questão. Porque se aparecer isso, a sua questão não vai ser corrigida. Então, para evitar essas rasuras, vamos dizer assim, eu já estou dando sugestões para vocês com relação a esse ponto. Percebeu que errou quando eu estiver explicando? Foi uma questão subjetiva? O que é que você faz? Escreve a resposta certa numa folha, grampeia no TD, não tem problema. Foi uma questão de marcar, eu vou liberar a seguinte forma. Você pode colocar um F do lado do item que você viu que errou, circula o item verdadeiro e coloca um V do lado. Não quero isso em todas as questões. Em uma questão eu até aceito, mas em todas não. Significa que você rasurou o TD todo. Então, se liga nisso aí, tá bom? Bora lá para a chamada. Amanda. Presente. Arthur. Davi. Presente. Gabriel Santiago. Presente. Isabelle. Caroline. Laline. Presente. Luiz Gustavo. Presente. Maria Eduarda. Richardson Mendonça. Presente. Richardson Rabelo. Ruth. Presente. Bora lá. Começando pelo TD. Bora lá. Primeira questão fala o seguinte. Quais são os 3 períodos do Renascimento que o país, berço deste movimento, vivenciou? Desliga o microfone. O Renascimento, preste atenção, foi um movimento marcado pela cultura intelectual, que foi a filosofia, e a parte das ciências, que é a científica. O que foi a cultural? Obras de arte, pinturas, teatro, escrituras, filosofia, pensamento, levar vocês a refletir sobre a existência, sobre os deuses, sobre a vida, sobre a religião, sobre tratar as pessoas bem, tratar as pessoas mal, sobre o que é certo, sobre o que é errado. E na base das ciências, das pesquisas, entender de que forma o nosso universo surgiu, a existência dos planetas, definir quem é o ponto principal, o ponto central, se é o Sol, se é o planeta Terra. Então, é o estudo das ciências, é o estudo das áreas, vamos dizer assim, cosmológica, os nossos cosmos, estudo das estrelas, é a astronomia. Então, teve esse ponto dentro do Renascimento. Onde foi que ele ocorreu? Primeiro país que iniciou o movimento renascentista foi na Itália. Então, quando a gente fala Península Itálica, Península Italiana, está se referindo ao país da Itália. Então, se iniciou na Itália, depois se espalhou entre os outros países da Europa. Quais foram os outros países? Inglaterra, França, Portugal, Espanha,
Holanda, mas inicialmente o movimento renascentista ele começou na Itália e depois se espalhou entre os outros países da Europa. Quais foram os principais artistas que fizeram parte desse movimento? Nós temos alguns bem conhecidos: Donatello, Michelangelo, Rafael, Leonardo da Vinci. Nós temos também Galileu Galilei. São personalidades que fazem parte da nossa história. Vimos também no decorrer das nossas aulas, lá no comecinho de março, algumas obras de artes. A Última Ceia, o quadro da Mona Lisa, que representa muito a pintura, os traços marcantes, o que ele queria determinar. Então, durante algumas questões, eu vou voltar com relação a essas duas obras de arte. Vou explicar mais sobre elas e a gente vai detalhar. Mas aqui na primeira questão, o que ela está pedindo, que ela está querendo que vocês informem. Quais os 3 períodos do Renascimento que o berço deste movimento vivenciou, ou seja, que a Itália vivenciou? Lembrando que tivemos, lá no começo, tivemos o quinhentismo, tivemos o quatrocentismo, tivemos o trezentismo. É só vocês relembrarem que a gente já viu lá no comecinho da nossa aula, comecinho do mês. Segunda questão. Como podemos conceituar o movimento que ficou conhecido como Revolução Renascentista? Item A fala o seguinte: não é para vocês falarem resposta. É só você se ligar se o que você fez está certo ou errado, ou você se ligar para fazer propriamente agora a nossa questão. O item A fala assim: é o renascimento de uma revolução cultural que não influenciou as artes, a cultura e a filosofia. Aí agora você vai parar para pensar. Peraí, eu não lembro o que a Flávia falou lá no começo de março, mas eu tô lembrando que ela falou nesse instante aqui na aula. Ela falou o seguinte, que o movimento renascentista teve a cultura, teve a filosofia e teve as ciências. Cultura, ela falou que são as obras de artes, o teatro, as escrituras. Filosofia, ela falou que são os pensamentos que levou a gente a refletir sobre o que é certo e o que é errado. E a cultura são as obras de arte, os quadros pintados, as esculturas. Então, com base nisso que eu falei, você vai ver se o item A é verdadeiro ou falso. Não é para falar. Item B. O Renascimento foi um movimento nacional que se restringiu apenas à Península Itálica. Aí você vai lembrar mais uma vez, que foi que eu falei lá no comecinho do conteúdo, revisando, que começou na Itália, mas depois se espalhou para outros países da Europa, Inglaterra, França, Portugal, Holanda, Espanha. Então, com base nisso que eu acabei de falar, você vai ver se o item B é verdadeiro ou falso. Lembrando que a questão quer que vocês marquem o item verdadeiro. C. O Renascimento se caracteriza por ser financiado pelos mecenas. Foi apenas os mecenas que financiou ou a monarquia, os reis também ajudaram nesse financiamento? D. O Renascimento foi uma revolução cultural que teve início na Itália e esse movimento influenciou a arte, a ciência e a filosofia. Não é para me falar a resposta, não. Não é para falar a resposta aqui, não, viu? Pode não. Nada disso, porque quem não está prestando atenção, depois vai ficar só marcando resposta. Você vai marcando aí no seu TD, eu vou explicando, e aí você vai vendo se você já fez o que está certo e o que está errado. Se você não fez, aproveita para ir fazendo logo agora. Então, aqui no item dele diz que foi uma revolução. Tudo bem, Davi, é só para tirar a dúvida. Está dizendo que foi uma revolução que teve início na Itália. Você vai lembrar, a Flávia falou no começo que realmente iniciou na Itália. Mas esse movimento influenciou a arte, as ciências e a filosofia? Você vai lembrar. E lá no item A, que é muito parecido com o item D, para vocês não confundirem,
acharem que tem, ó, item repetido, o item A está dizendo que não influenciou. E o item D está dizendo que influenciou. Cuidado, eu quero o item certo. Tá bom? Deu para compreender a segunda questão? E aí, meu povo? Deu ou não? Deu. Deu? Deu para responder? Não é para dizer o item, mas deu para responder? Sim. Foram espertos, né? Vocês são sabidos, né? De olho em vocês, viu? Vamos lá para a terceira questão. Também sobre o renascimento. O ponto 1 está dizendo assim, ó. É um movimento cultural. A Flávia falou sobre movimento cultural? Sim ou não? É essencialmente teocêntrico e religioso. Está dizendo que foi um movimento cultural, foi um movimento filosófico, foi um movimento religioso. O ponto 1 você vai dizer se está verdadeiro ou se está falso. E aí, o que é que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Falso. Alguém mais? Todo mundo fez essa questão? Bora, eu quero a resposta de vocês. A Laline fez, o Davi fez. Aí me digam, é verdadeiro ou falso? Gustavo colocou o quê? Deixa eu olhar aqui. Bora lá. Amanda colocou falso. Deixa eu começar lá de cima. Vamos lá. A Laline falso. Amanda falso. Richardson falso. Davi falso. A Eduarda disse que já entregou. O Gustavo falso. Mendonça falso. E o Santiago falso. Aí eu vou fazer a seguinte pergunta. Realmente marcaram falso ou teve gente que foi só no embalo da resposta do coleguinha? Cuidado. Tá certo. Então, se você está dizendo que o ponto 1 é falso, olha aí uma dica para ajudar vocês sempre a ir por eliminação nas questões. Presta atenção. Se você está dizendo que o item 1 é falso, você já elimina o item D de dado, que está dizendo que todas são corretas, e você já elimina o item B de bola, que está dizendo o quê? Desculpa, você elimina o item D, todas estão corretas, você elimina o item C, que está dizendo que o ponto 1 é verdadeiro, e elimina o item A, que está dizendo que o ponto 1 é verdadeiro. Mas a gente está vendo aqui que o ponto 1 não é verdadeiro, ele é o quê? Falso. Sobrou 2 itens para vocês marcarem. Sobrou o item B com as alternativas 2, 4 e 5. E sobrou o item E, dizendo que todas estão incorretas. Vou explicar as outras. Ponto 2. Foi um movimento cultural que recuperou os aspectos artísticos da cultura clássica e incorporou valores humanistas. Lá no Renascimento, a gente viu a questão do humanismo. Os traços corporais, a forma como o corpo era representado, as vestimentas, as esculturas, como eles eram representados, porque as esculturas demonstravam a pureza, então eles não viam pecado. Aí você vai lembrar, ó, que foi que ela mostrou das esculturas brancas, as estátuas. Lembrem delas. Não é para falar. Como era que as estruturas estavam sendo mostradas? A de corpo inteiro. Eles estavam vestidos, eles estavam sem roupas. Então, você vai pensar nesse ponto. Se estavam sem roupas, relacionados ao humanismo, nosso corpo, nosso lado humano. Terceiro, foi um movimento cultural que nasceu no campo e era tipicamente religioso. Aí você vai lembrar agora sim. O que foi que eu falei no decorrer da nossa aula de hoje? Em algum momento, não é para responder, é só para você pensar aí. Em algum momento eu falei que o renascimento ocorreu lá no campo, na zona rural? Ou eu disse que ocorreu em um país, inicialmente na Itália, e depois se espalhou?
Em algum momento eu falei que o Renascimento ele foi um movimento só religioso, ou eu disse que ele foi cultural, que ele foi filosófico e que ele foi científico? Aí você responde o ponto 3 com base nisso. Ponto 4. Foi um movimento tipicamente urbano, nascido no meio da burguesia, ou seja, da alta sociedade, nas grandes cidades, e era antropocêntrico. Ele está dizendo que quem tinha condições de comprar as obras de arte, quem tinha condições de contratar um pintor, quem tinha condições de escrever livros, eram as pessoas da alta sociedade. Os camponeses, eles não sabiam nem ler e nem escrever. Olha a dica aí para vocês. Quinto ponto. Recebeu esse título ao movimento cultural no século XV e século XVI, a partir da ideia equivocada de que a Idade Média foi um período obscuro. Tá lembrando que lá na Idade Média, no período do feudalismo, predominava a parte obscura. O que foi isso? As grandes doenças, a peste negra, as guerras, os conflitos, disputas de terras. E agora, na época do Renascimento, é o quê? Eles se respeitando, sabendo diferenciar o bem do mal, levando as pessoas a refletir, a raciocinar, levando as pessoas a admirar tudo que acontece ao seu redor, as belezas, admirar a beleza das mulheres sem julgar, sem condenar. Então, no Renascimento, a gente pode dizer que são os lados positivos. Na época do feudalismo, eram os lados negativos. Com base no que eu falei, dá para responder a terceira? Dá, né? Dá para responder numa boa, meu povo. Sim. Quarta questão. Sobre os movimentos renascentistas. Agora a gente vai falar um pouco dos artistas e algumas coisas que eles fizeram. Lembrando que algumas dessas coisas são verdadeiras, outras não. Então, se liguem muito no que eu vou falar agora, tá bom? Esquece o que está acontecendo ao seu redor. Esquece passarinho, esquece a televisão, esquece o celular do colega. Olha para cá, presta atenção aqui. Primeiro parêntese fala assim, ó. Leonardo da Vinci dedicou-se ao estudo da perspectiva, da óptica, proporção e anatomia, inclusive de animais. Aí eu vou sair daqui e vou vir agora só eu. Vocês lembram que eu falei lá no comecinho que quando chegasse nos artistas, em 2 quadros, eu ia falar deles? Quadro da Mona Lisa e a Última Ceia. Lembram disso, né? Vocês lembram? Sim. Acredito que vocês não lembram. Sim, Ai, tia. meu povo, não me mata do coração. Não, pelo amor de... Ó, Mona Lisa. Quando a gente analisou no decorrer de uma aula, a gente fez isso em uma aula, tinha a imagem da Mona Lisa, e eu pedi para vocês observarem a imagem, os detalhes que tinha nela. Então, relembrando algumas coisas. Relembrando. O fundo do quadro da Mona Lisa, ele era escuro, porque Leonardo da Vinci queria que você prestasse atenção à beleza dela. E especificamente, ó, ao olhar. Então, quando eu mostrei para vocês lá nas nossas aulas do começo, eu mostrei a foto do quadro da Mona Lisa, eu pedi para vocês olharem detalhadamente. E perguntei o que mais chamava atenção quando vocês olhavam para o quadro. Vocês lembram o que mais chamava a atenção de vocês? Acabei de falar, meu povo. Ela estava sem maquiagem, ela era natural. Também, beleza natural dela. Mas outra coisa, que Leonardo da Vinci queria que você focasse bem e tivesse a mesma visão, a mesma perspecção. Você e qualquer pessoa que tivesse ao seu redor tivesse a mesma ideia, o mesmo sentido. E aí? O olhar? O olhar, o olhar, exatamente. O quadro da Mona Lisa, quando você olha para ele, tudo que tem dentro do quadro, ele perde sentido quando você olha pro olhar dela. Parece que ela está olhando diretamente para você. Então,
Se eu estou aqui e vocês estão do meu lado e todos nós estamos olhando para o quadro da Mona Lisa, todos vocês vão ter a mesma percepção, ou seja, todos vocês vão identificar o olhar dela direcionado para o seu. Ele conseguiu demonstrar isso. Aí, no primeiro parêntese, diz o seguinte: ele dedicou a perspectiva, ou seja, fazer com que você entendesse que o olhar dela estava direcionado ao seu, a óptica, a visão, a compreensão, proporção, ou seja, o tamanho dela, que é um tamanho real para você na sua visão, e a anatomia, o formato do rosto, o formato das mãos, ou seja, algo humano. Mas na foto, não é para falar, mas na foto da Mona Lisa, pegando ela como exemplo, será que tinha algum animal? Não é para falar. Você vai pensar nisso. Se você acha que tinha, você vai marcar o item como verdadeiro. Marcar com X. Se você acha que não tinha, então não marca. É só lembrar. O que foi que eu falei sobre o quadro? Quais foram as perspectivas que a gente viu? Eu falei sobre o animal, eu não falei, é só você se ligar nas dicas. Segundo parêntese. Leonardo da Vinci, tia, é verdade que o olho dela segue você como se fosse real? Pergunta do Gustavo. Ela não segue a gente, não segue, mas a forma como Leonardo da Vinci desenhou dá a entender que o olhar dela está o quê? Lhe seguindo. Então, ele teve uma visão óptica de entender que, dependendo do ângulo que ela estivesse, que ela fosse desenhada, o olhar dela poderia se cruzar com o olhar de qualquer pessoa. Por isso que, às vezes, a gente entende ou compreende como se o olhar dela estivesse acompanhando a gente, mas não está. Está parado, viu, meu povo? O quadro, quem está em movimento? Nós. Então, quem está se movimentando é o nosso olhar. E como a gente está seguindo o olhar dela, que está parado, dá a impressão de que ela também está se movimentando. É um cara muito esperto, ó. Eu queria ter conhecido ele. Eu sou da época dos primórdios, mas não sou também desse tempo, né? Queria ser amiga dele. Chegar lá e dizer: oi, tudo bem? Beleza? Como é que o senhor tá? E aí? Me diga aí como foi que o senhor pintou esse quadro. Conte aí. Conte aí qual foram as suas ideias. O que foi que o senhor pensou. Conte aí. Ai, não dá. Quem sabe numa outra vida eu reencontro ele, né? Sou da época dos primórdios, mas também nem tanto, né? Vamos dizer assim. Quem foi que perguntou aqui? Davi, tia, agora mesmo minha irmã está assistindo o desenho... Leonardo da Vinci, né? É muito massa. A história é muito boa. Eu amo história. História, geografia, tudo relacionado. Tudo junto. Bora lá. Segundo parêntese. Leonardo da Vinci dominou com sabedoria e a expressividade o jogo de luz e sombra, criando uma atmosfera que parece realidade e estimulando a imaginação do observador. Eu não vou nem explicar de novo sobre isso aqui. Eu vou só ler uma pergunta relacionada com isso aqui que foi feito, ó. Pergunta do Gustavo. Tia, é verdade que o olho dela segue você como se fosse real? Eu acabei de explicar a pergunta que o Gustavo havia feito. Está relacionado com o segundo parêntese, a realidade. Ele desenhou de uma forma que você compreende que o olhar dela está o quê? Lhe acompanhando. Então, você vai botar a verdadeira? Tia, basicamente sobre essa pergunta é que foi pintado como se em diversos ângulos estivesse olhando para a pessoa que está observando. Então, ele pintou de uma forma do ângulo, ou seja, o corpo da Mona Lisa ficou de um ângulo, a posição do rosto, ele pensou em tudo, para fazer com que as pessoas, independente do local que elas estivessem, o olhar sempre ia se cruzar com o olhar de quem? Da Mona Lisa. Então, todas as pessoas que olham para o quadro, vamos supor que tem 10 pessoas aqui do meu lado. Todos estamos olhando para o quadro da Mona Lisa. Todos vão ter a mesma percepção, ou seja, todos vão achar que ela está olhando diretamente para eles. Porque é a posição do quadro ou é a posição da Mona Lisa na foto? E aí? Posição da Mona Lisa na foto. A posição da Mona Lisa. Terceiro parêntese. Em Mona Lisa, Leonardo da Vinci,
há um efeito de profundidade dado pelo contorno cada vez menos nítido das montanhas. Olha o fundo. Ele não queria que você olhasse para o quadro e percebesse tudo que tinha nele. Ele queria que a sua atenção fosse para onde? Para o rosto da Mona Lisa, ou seja, para o seu olhar. Acabei de responder o terceiro parêntese. Se você se tocou, acertou. Se você não se tocou, dançou, perdeu. Quarto parêntese. Na pintura A Última Ceia, Leonardo da Vinci tem como ponto de fuga a lateral da pintura. Vou vir para cá. O quadro Última Ceia, o que é que ele representa? Jesus Cristo ao centro da mesa e ao seu lado os discípulos, os apóstolos. Ele está fazendo o quê? Partilhando o pão. Então, a questão está dizendo, parêntese, que quando Leonardo da Vinci pintou o quadro, ele queria que você prestasse atenção às laterais, ou seja, quem estava na ponta. E agora vocês vão me dizer se isso é verdadeiro ou falso. Ele queria que vocês prestassem atenção às laterais da imagem ou quem estava no centro dela? E aí? Posso responder, tia? Quem estava no centro dela. Quem estava no centro da mesa. dela. Quem estava no centro da imagem, no centro da tela, era Jesus Cristo. Então, a visão de Leonardo da Vinci era fazer com que você compreendesse que todos que estavam ali, eles tinham um papel importante. Papel importante dentro da religião e dentro da nossa história. Mas que diante daquele fato, tinha o ser mais importante, o ser supremo. E quem era esse ser? Pode falar. Jesus. Quem era que estava no centro da tela, no meio da tela, partilhando o pão? Jesus. Jesus Cristo. Com base nisso, você não é para falar se é verdadeiro ou falso. Tem gente falando aqui, eu não pedi para falar isso. Você vai marcar se acha que é verdadeiro, se você acha que não é, você deixa em branco. De novo, parêntese está dizendo que a pintura Última Ceia, ela chama atenção para a lateral. Próximo parêntese. Michelangelo não levava em consideração as ideias gregas da beleza em suas obras. Olha para as estátuas, tenta lembrar das estátuas, das esculturas. Representação do corpo na época do humanismo. As pessoas, elas estavam vestidas, cobertas por várias roupas, ou muitas delas estavam sem roupas nenhuma, partes íntimas do lado de fora, porque na visão deles era a pureza, não representava o pecado, e algumas mulheres também poderiam estar sendo representadas com uma roupa branca. Então, diante disso, você vai ver se esse parêntese é o quê? Verdadeiro ou falso. Próximo. Harmonia e regularidade nas formas são características da obra de Rafael Sanzio. Está dizendo que os detalhes das obras deles eram bem delimitadas, ou seja, as formas geométricas eram bem desenhadas. Desliga o microfone. Isso é o Richardson, né? Que as formas, elas estavam relacionadas uma com as outras, as linhas, as cores. Então, você vai dizer se é verdadeiro ou falso. Lembrando que a quarta questão é para marcar com o X apenas os itens corretos. Aí agora a gente vai entrar no próximo assunto. Que assunto é esse? Reforma protestante e contra-reforma. A quinta questão é a questão mais fácil do seu TD, vamos dizer assim. Uma questão dada, uma questão para você não zerar, não errar tudo, né? Bora observar. A Alemanha do século XVI havia grande contradição entre o que a Igreja Católica pregava e o que ela praticava. Nos principados, as dificuldades eram enormes. Os camponeses sentiam-se sobrecarregados de impostos, ou seja, de pagar tanto imposto. As cidades ansiavam por liberdade. O clero, que é a igreja, os representantes da igreja, desprezavam a missão espiritual.
Muitos bispos levaram uma existência de prazer, o que ofendia os crentes sinceros e simples. Os abusos apontados no enunciado geram um ambiente favorável à aceitação de um novo credo sustentado. Não é para falar. A quinta questão quer saber quem foi o protestante, quem foi o membro da religião católica que estava dentro da Igreja Católica que começou a entrar em divergência com ela, começou a mostrar que a Igreja Católica estava agindo de forma errada. Vocês vão marcar quem foi o primeiro. Não é para falar. Foi Henrique VIII, foi João Knox, João Hux, João Calvino ou Martinho Lutero? Essa questão tá dada, não tá não, meu povo? É fácil. Venham me dizer que é a questão difícil, que não é. Fizeram a quinta? E aí? Mais uma vez, para quem ficou em dúvida da quinta. Eu quero saber o nome do primeiro protestante que era membro da Igreja Católica e que não concordava com as ações dela e começou a mostrar para a sociedade que ela estava agindo de forma errada. Sexta questão. Segundo Calvino, o homem já nascia predestinado à salvação ou à condenação eterna. E um dos sinais da salvação é a riqueza acumulada através do trabalho. Estabeleça a relação entre a expansão da doutrina calvinista no período do século XVI. O que é que vocês vão lembrar? Nessa questão aqui eu vou dar só dicas para vocês lembrarem. Porque se eu falar, vou dizer a resposta. João Calvino, ele nasceu em um país, mas ele não ficou nesse país. Quando ele bateu de frente com a Igreja Católica, quando ele começou a questionar, esse país que ele nasceu não aceitou as suas ideias, não aceitou os seus pensamentos e começou a persegui-lo. Então, o que foi que João Calvino fez quando saiu desse país? Ele foi para um outro país. Nesse país, ele foi bem recebido. A monarquia, o rei desse país, acreditava no que ele estava falando, ajudou ele a fundar uma nova igreja e começou a propagar uma nova religião dentro desse território. Então, aqui na questão 6, vocês vão me dizer qual foi o país que João Calvino criou a igreja e como a igreja se chamava. Vocês vão colocar esses 2 pontos para mim. Qual foi o país que João Calvino criou a igreja e qual foi o nome da igreja? Como foi dada essa igreja protestante? 7ª. Pode repetir? Não é para falar não, meu povo. É dúvida? Pode repetir. A 6ª questão, você vai ter que falar, as respostas são baseadas nisso aqui. Em qual país João Calvino fundou a igreja dele, ele fundou, e como se chamava essa igreja? Em qual país e como ela se chamava? Por quê? Ele nasceu em um país, já estava na fase adulta, fazia parte da Igreja Católica, mas ele também não concordava com os pensamentos da Igreja Católica. Quando ele foi questionar o que foi que aconteceu, o rei desse país não acreditou nele, mandou prender, mandou perseguir ele. Então, o que foi que ele fez? Juntou as suas trouxinhas e fugiu. Ele saiu desse país. E um outro país da Europa recebeu ele, o acolheu. Por quê? Acreditava no que ele estava falando, não acreditava no que a Igreja Católica estava fazendo. Então, esse país que acolheu ele, você vai escrever o nome e vai dizer qual foi o nome da igreja fundada pelo Calvino. Qual foi a igreja protestante fundada por ele? Lembrando que a gente já viu isso. Lutero fundou uma igreja, Calvino fundou uma igreja e o Henrique VIII também fundou uma igreja. A gente viu isso. Foram as 3 igrejas protestantes em países diferentes. Só você, relembrar. Que se eu der mais dica, eu vou dizer a resposta. Aí não tem graça? De jeito nenhum. 7ª. Cite
duas outras ações da Igreja Católica que reforçaram ela em combate à Contra-Reforma. O enunciado fala o seguinte, o textozinho. Criado no período da Reforma Católica no século XVI, a Companhia de Jesus teve como papel importante a expansão da religião católica, onde eles se espalharam pelos continentes para fazer essa propagação da religião. Quais foram os continentes? Americano, africano e asiático. Por quê? Nesse período, os países desses continentes eram colônias dos países europeus, que eram as metrópoles. Então, os países da Europa mandavam nos países da América, nos países da África e nos países da Ásia. Por isso que a Companhia de Jesus foi uma companhia criada, fundada pelo Papa e pelos membros da Igreja Católica para ajudar a propagar a religião católica pelo mundo, ou seja, atrair mais fiéis. E aí, o que foi que a Igreja Católica fez durante esse período para combater a Reforma Protestante? Convocou todos os membros da religião católica de todos os países da Europa que eram contra o protestantismo e eram a favor da religião católica. Um desses países que se tornou o principal aliado foi Portugal. Então, após essa convocação, eles se reuniram no Concílio de Trento. Lá eles tomaram decisões, atitudes que iriam ajudar a Igreja Católica a se restabelecer. Uma dessas atitudes era eles falarem para o povo que aqueles padres que haviam falado para eles que a indulgência era uma forma deles terem a sua vida purificada, ou seja, eles comprarem o seu perdão, aquilo ali, eles estavam sendo enganados, então eles decidiram enganar o povo que já estava sendo enganado. Então, o que foi que eles restabeleceram? Vão voltar para a terra de vocês, alguns padres vão ser mudados de território, vamos dizer para a sociedade que os padres foram colocados para fora, só que eles não foram, eles foram reagrupados em outras igrejas, em outros territórios, e vamos dizer que esses padres eles haviam cometido pecado, que eles estavam vendendo as indulgências contra o que a igreja falava, só que não era contra, era amando da igreja, só que eles iam enganar mais uma vez o povo. Então, uma das formas foi essa, convencer o povo de que a igreja havia se arrependido de um ato errado, que foi o ato das indulgências, lá naquele período. Qual foi a segunda ação? A criação da Companhia de Jesus para ajudar a propagar a religião católica. Se você prestou atenção, eu respondi a questão 7 para você. Se não prestou atenção, ó, dançou, perdeu. Bora para a oitava. Oitava questão. Quais são as principais características comuns? Olha a dica da oitava questão, enunciado. Ajuda vocês a responderem uma questão lá por cima, que estava falando sobre Calvino. Que vocês tinham que dizer qual o país, qual a religião que ele fundou. Se vocês prestarem atenção no enunciado, ele ajuda a responder parte da questão. Oitava diz assim, ó. Quais são as principais características da igreja luterana e da igreja calvinista, que surgiram no chamado cisma protestante? Quais eram as pregações? O que eles alegavam depois que fundaram a igreja? O que Lutero fez e o que Calvino fez quando eles criaram a sua igreja? Que foi que eles colocaram para o povo. Vou dar a dica de 1. A dica de 1. A Bíblia, ela era em latim. Ele fez o quê? Transcreveu para a língua oficial do seu país, para que a população tivesse conhecimento do que estava nas escrituras. Essa é uma das dicas. Eu só não disse se é de Lutero ou se é de Calvino. Aí vai você, ó, lembrar um pouco. 9. Qual a diferença entre a igreja luterana e a igreja calvinista?
Se você responde a 8, você consegue responder a 9. Por quê? Porque as respostas são bem parecidas. É só questão de realocar, ou seja, colocar as informações de forma concreta. E a 10ª, ele quer saber o seguinte: qual foi a principal medida adotada pela Igreja Católica a partir do Concílio de Trinto, que teve por objetivo conter a expansão do protestantismo? Tem uma questão que, dentro do texto do enunciado dela, fala sobre isso. A Igreja Católica criou uma companhia, onde essa companhia tinha como objetivo propagar a religião católica entre os continentes americanos, africanos e asiáticos. Então, um dos objetivos pode ser o nome dessa companhia. Aí você vai escrever aqui, ó, na questão 10. Dúvida, meu povo? Não, tio. Dúvida? Falei demais hoje? Ou não? Ou falo demais sempre, né? Na realidade? Não. Imagina. Não esqueçam que o TD tem que ser entregue até o dia 10. Caneta azul ou preta. Bora lá para a chamada mais uma vez. Amanda. Presente. Arthur. Davi. Presente. Gabriel Santiago. Presente. Isabelle. A Isabelle entrou e saiu. Vai ficar com falta. Caroline. Laline. Luiz Gustavo. Presente. Maria Eduarda. Richardson Mendonça. Presente. Richardson Rabelo. Presidente. Ruth. Presente. Meu povo, coisas lindas e maravilhosas. Espero que vocês se garantam no TD. Não só o de hoje, né? Nos 3. Qualquer dúvida que surgir quando forem responder, quando forem dar uma olhada no TD e não compreenderem alguma coisa, podem ir lá no Class, perguntem. E preste atenção também às atividades com as datas que tem que ser enviadas, porque tem gente perdido nas pastas de enviar atividade. Tem gente que não sabe nem qual é a pasta que está enviando a atividade. Meu povo, vamos prestar atenção. Se tiver na pasta errada, não vai ser corrigido. Pasta correspondente. Cada uma tem seu assunto, tem a data, é só você olhar a agenda. Olha lá na agenda, olha qual foi a data, vai lá no CLES e procura. Não tenham preguiça, deixa a preguiça de lado, tá bom? Vamos ficando por aqui. Boa tarde a todos e aproveite o finalzinho de semana com o feriado, ó, de quinta-feira esticando. Descansa que próxima semana a gente, ó, começa com um novo conteúdo, tá bom? Tchau!